noite, meus lindos! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui agora para a nossa aula de história, onde o nosso tema hoje, o nosso assunto hoje é como viviam os africanos escravizados. Está lá na página 374. Lembrando que todos esses vídeos que foram postados essa semana, tá? Já são conteúdos do terceiro trimestre, tá, meus amores? Então, olha só, como será que viviam os africanos escravizados? A gente pode observar nessa primeira imagem que a gente tem aí, né? A situação era bem assim, difícil para eles. Por quê? Eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam nas fazendas, nas cidades, e eles não podiam ficar expostos ali, ter uma vida normal, porque eles sofriam castigos. Se eles não faziam as suas atividades conforme os seus senhores mandavam, eles eram mandados para os troncos e eram castigados. A gente pode observar na imagem aí da página 374 que os escravos estão aí todos, né, por lado de fora das suas senzalas, carregando pesos, carregando madeiras, mercadorias. Eles vinham da África e eram vendidos como os escravos. E nas fazendas, a produção maior era a cana-de-açúcar. Eles eram escravos, trabalhavam até o nascer do sol e até o anoitecer em tarefas que exigiam grandes esforços físicos. Em geral, eles eram mal alimentados, maltratados e não tinham condições nenhuma de uma vida saudável, uma vida digna. E isso era praticamente escasso, porque eles não tinham ganho nenhum. Eles trabalhavam e a troco de quê? De um lugar para dormir, muito mal, e alimentação. Mas dinheiro mesmo não. Eles dormiam nas senzalas, que eram debaixo, né? Que eram lugares muito mal feitos para eles estarem alojados. Lá eram feitas suas comidas, que eram feitas das piores formas possíveis. Eles sofriam muitos maus tratos, mas mesmo assim eles foram resistindo, né? Resistindo a essa escravidão todinha por um bom tempo, até que eles conseguiram, né, formar a comunidade dos quilombos. Essa comunidade é a comunidade do Quilombo dos Palmares, que foi localizada lá na cidade, na capital de Pernambuco, num lugar que pertencia a Alagoas, o estado de Alagoas, e com isso, né, eles conseguiram a sua liberdade, eles fugiam por quilombos. E o quilombo, que é? Nada mais era que o quê? Povoados, que eram refúgio, que era para onde eles fugiam para poder se abrigar. Ali eles plantavam, eles faziam artesanatos, eles praticavam comércio. Então, de certa forma, o quilombo era o lugar de refúgio, né, dos escravos africanos. Mesmo os escravos que não fugiam para os colombos, eles tinham várias formas de resistir à violência da escravidão. Uma delas era preservar a sua cultura. Como é que será que era essa cultura? Que uma das culturas é praticada até hoje, que é a capoeira, né, e o maculelê, que eram considerados muito importantes. Outra forma essencial da resistência está ligada à religião. No Brasil, os africanos e seus descendentes eram proibidos de cultuar os orixás, como eram conhecidos seus deuses. Por isso, eles encontraram no culto aos santos católicos uma forma de usar as imagens para louvar as próprias divindades. Um exemplo desse tipo de resistência é a cultura de muitos escravos da Santa Bárbara, usada para disfarçar a homenagem que fazia a orixá Iaçã. Então, eles não podiam, né, fazer cultos para os seus orixás. Então, o que eles faziam? Eles cultuaram a Santa Bárbara, que na verdade ela servia como um disfarce para eles estarem agradecendo, levando oferendas para a orixá Iaçã. E diante disso tudo, dessa escravidão que aconteceu, dos escravos, dos africanos serem escravizados, irem para o tronco, do quilombo, deixou-se uma herança africana. Muitos costumes daquela cultura africana está hoje, até hoje no nosso Brasil. Como a tia falou lá atrás, a gente tem a cultura da capoeira e também nós temos culturas que foram tragas através da alimentação. O acarajé,
a cocada, tá? O quindim, pamonha, a farofa, o arroz doce. Isso tudo foram trazidos para nós através da cultura africana, que eram coisas, eram alimentos e eram danças que foram cultivadas pelos africanos na época da escravidão. E eles ficavam rodeados de dança, samba, axé, as lutas, que como eu disse que é a capoeira. Então hoje a gente pode se identificar muito com essas tradições, com essas culturas que não ficaram esquecidas e que até hoje estão no nosso Brasil. Ou seja, são culturas africanas que hoje fazem parte da nossa cultura brasileira. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, tá? Tchau!